Como, como, como já é habitual e perguntar, estamos listos? Estamos prontos? Amém. Ok, eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Quantos de nós já procuramos alguma coisa que estava perdida e quando achamos aquele, pode ser qualquer coisa que estamos a buscar, né? E quando achamos aquilo que estava perdido, ficamos felizes. Amém? Eu já perdi alguma coisa, estive ali a buscar e para encontrar. E quando achei o negócio, fiquei feliz. Agora, eu lembro-me que quando eu estava mais pequenino, né, talvez vocês vão a lembrar destas palavras de juízo que escutamos alguma vez, mas eu lembro-me que mais alguma vez eu perguntei à minha mãe, tu chegaste a ver meu boné? Está ali guardado, aí ó. Fazia assim. Aí eu ia lá buscar o boné e não achava o boné, não encontrava o boné. Aí eu voltava com minha mãe e eu falava de novo, olha mãe, não achei o boné. Está ali, eu tenho certeza que está aí. E se eu vou e encontro o boné? Lembram dessa frase? E se eu vou lá e encontro o negócio? Para mim eram palavras de juízo. Porque se ele achava, eu sabia que ia apanhar. Então eu respondia com amabilidade para ela: não, deixa estar, eu encontro. Então, quando nós estamos à procura ou a buscar algo, o fim dessa procura ou dessa busca é felicidade, estamos contentes. Eu quero que os irmãos possam ir comigo na segunda carta de Coríntios 4:18. E segunda, eu vou ler aqui, estamos com problemas aí. Mas 2 Coríntios 4:18 diz assim: não atentando, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que, nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ok? O tema desta mensagem que eu estou a partilhar hoje é encontrar esperança em tempos de incerteza. Mais uma vez, encontrar esperança em tempos de incerteza. Quem já ficou alguma vez sem esperança? Eu já. Quando eu sabia que minha mãe estava chateada comigo, eu perdi essas esperanças. Ou em alguma outra circunstância na tua vida. Há uma frase por aí que diz que a última coisa que perdemos é a esperança. Porque estamos à espera de que alguma X circunstância possa ser resolvida. Agora, eu quero partilhar uma curta definição sobre o que é a palavra encontrar. E a palavra encontrar em si é um verbo transitivo e intransitivo que possui vários significados que dependem do contexto. Agora, há uma definição interessante que vai a falar sobre esta palavra encontrar. E encontrar diz que é achar algo ou alguém que se procurava. Então, como é um verbo transitivo que está em ação, estamos à procura de algo constantemente. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então, seja ateu, seja de qualquer outra religião, não importa, sempre vá a pensar aonde eu vou a terminar depois da vida, ok? Depois que eu morrer, para onde que eu vou? Então, essa é uma questão que está
na nossa mente o tempo todo, né? Então, é isso que a palavra do Senhor fala. Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então, sempre estamos pensando nisso. Agora, é interessante porque sempre andamos buscando soluções para diferentes problemas, para diferentes coisas na nossa vida. E quando encontramos soluções, nós ficamos felizes, né? É assim ou não é assim, né? Achamos uma solução, ficamos felizes. Agora, esta palavra, desde uma perspectiva teológica, tem uma conotação diferente. Por quê? Porque na teologia, encontrar, a palavra encontrar, transcende o significado comum. Lembremos que todas as coisas de Deus vão a transcender o comum. Eu sempre falo uma coisa: não deixe que o sagrado se torne comum. A búsqueda contínua de Deus não pode tornar-se comum. Tem que ser algo intencional nos nossos corações. Agora, desde uma perspectiva teológica, encontrar transcende o significado comum, indicando uma busca ativa e sincera por uma relação com o sagrado e a transformação que dela resulta, ok? Então, mais uma vez, esta frase que eu sempre falo: não permita que o sagrado se torne comum. Busque continuamente a Deus. Agora, eu quero que guarde isto em seu coração. Quando procuro intencionalmente a presença de Deus, encontro o sagrado. E esse encontro transforma-me, trazendo verdadeira liberdade e uma alegria que nada pode tirar. Ok? A dádiva de Deus não acrescenta tristeza. A dádiva de Deus te dá alegria, traz alegria à tua vida. Então, Jeremias 29:13, vou ler aqui. Dice: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma búsqueda sincera, uma búsqueda contínua, intencional, ok? Então, nossa relação com Deus, eu sempre gosto de ilustrar isso, porque todos somos seres gregários, somos seres relacionais, precisamos de amizades com outros. Precisamos uns com os outros. Jesus falou: e sereis conhecidos uns com os, e serão conhecidos como meus discípulos, porque se amarão os uns com os outros. Então, nossa marca pessoal como discípulo é o amor. Ok? Aí está difícil, né? Nossa marca pessoal como discípulos é amar os uns aos outros. Amém? Então, qual é esta questão? Eu sempre vou precisar de ti. Eu sempre vou precisar de ti. Eu sempre vou precisar dos irmãos. Eu sempre vou precisar da igreja. Por quê? Porque eu não posso ser autossuficiente. Eu não posso. Eu preciso do corpo de Cristo. Eu preciso de as pessoas que estão a refletir essa luz de Deus. Ok? É por isso que Jesus falava: tem que amar-se os uns com os outros, porque precisamos de cada um de nós. Ok? Agora, é importante porque eu quero fazer esta pergunta aos irmãos. Quero fazer esta pergunta a você. O que está realmente à procura? O que estás a buscar? ¿Está a procura de algo que le traga apenas satisfação pessoal ou de algo que lhe ofereça satisfação eterna? ¿Está a procura de algo que vai lhe dar satisfação pessoal ou de algo que vai lhe dar satisfação eterna? Lembre que o tempo que nós temos aqui na Terra é assim. E depois a eternidade é contínua. É para sempre. As obras, as coisas que nós fazemos agora são fruto de nossa vida em Cristo. Lembre, a salvação é por graça, não é pelas obras. Mas
a fé sem obras é morta, ok? Então, as obras, as coisas que nós fazemos com outros são evidência dessa transformação que estamos a experimentar continuamente com Deus. Agora, eu quero que guarde esta frase que vou partilhar agora aqui, este pensamento. Lembre-se, os objetivos terrenos são passageiros, mas a dádiva de Deus é eterna. A dádiva de Deus é eterna. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está em Ele. Em Ele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas. Agora, eu quero partilhar uma definição desde uma óptica bíblica, um pouco mais teológica, sobre a definição da palavra esperança. A palavra esperança é muito mais do que um desejo otimista ou uma expectativa incerta de que algo bom vai acontecer. Então, esperança é uma confiança firme, baseada na fé, nas promessas de Deus, escuta isso aqui, e no seu caráter fiel. Entendeu a ideia? Vou ler mais uma vez. Esperança é uma confiança firme, baseada na fé, nas promessas de Deus e no seu caráter fiel. Deus continua a ser fiel, ainda que nós somos infiéis. Deus continua a ser fiel e a cumprir suas promessas, ainda que nós não somos fiéis. Está a ver a ideia aqui? Eu quero colocar aqui, antes de entrar nos pontos principais, eu quero colocar as bases sobre isso, porque precisamos entender o que significa encontrar e o que significa esperança. Por quê? Porque se eu tenho esperança apenas sem buscar, então não vai resultar em nada. A esperança é o resultado de uma búsqueda sincera com Deus. A esperança está aí sempre, ok? E já vou lhe partilhar algumas histórias assim, como falam, uma pincelada em algumas histórias onde vemos esse tempo de incerteza na vida de alguns personagens bíblicos que se tornaram em promessas. Agora, por exemplo, a esperança ou algumas definições bíblicas de esperança pode ser confiança nas promessas de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: guardemos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ok? Esperança como âncora da alma. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura. Hebreus 6:19. Âncora, algo que nos dá firmeza. Vocês já viram esses grandes, eu não sei como falar em português isso, aqueles barcos grandes? Navios, perdão, navios. Eu já fui lá na Trafaria, a minha filha anda por ali fazer ginástica, e eu, para não voltar para cá, para a costa, fico por ali, vou tomar um café, e às vezes fico aí sentado, às vezes levo um livro ou alguma coisa, e fico aí sentado a ver toda a baixa ali. E vejo aqueles grandes navios, né? E sempre pergunto, como é que conseguem estar ali a flutuar? E como é que conseguem não ficar mexendo-se? É por isso, porque há uma âncora, algo firme, lá embaixo, na profundeza, na profundidade, que está a manter firme esse navio. Então, a esperança na vida do crente é igual. É uma âncora que nos vai manter firmes na promessa, na fidelidade, no caráter fiel de Deus. Porque Ele não vai falhar. Eu sempre falo, irmãos, não coloque seus olhos nos homens. Não coloque os seus olhos no pastor Brian ou em algum outro líder, porque vamos a falhar, somos falhos. Nem Jesus conseguiu agradar o mundo todo. Imagina um homem imperfeito. Então, olha para Cristo. Fica olhando para Ele, porque Ele não vai falhar. Agora, outra definição é a certeza da vida eterna. 1 Pedro
1:3 dice, Ele, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Há uma esperança para isso. Um dia todos vamos a morrer. Quem morrer em Cristo vai para a eternidade a descansar, mas quando Jesus volte de novo, vamos a ressuscitar juntamente com Ele para a vida eterna. Agora, outra definição de esperança. Esperança ativa. Romanos 8:25 diz: mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardámo-lo com paciência. Esperança significa ter paciência. Porque às vezes nós queremos todo rápido, né? Agora estamos em um mundo, em uma realidade que todo é rápido, é a um clique. Eu quero frango e vou lá no Globo, 15 minutos para chegar, tranquilo. Quero um churrasco, eu só ligo para Ederson 1 quilo de picanha. Então, a falta de paciência agora. E sabe que essa falta de paciência vai para nossos contextos e relacionamentos pessoais. Porque vivimos em um mundo acelerado, queremos respostas das pessoas rápido. E não é assim. Agora, quando falamos de esperança em Cristo, estamos falando de uma espera em paciência de aquilo que Deus vai fazer, porque já prometeu, Ele vai fazer. Agora, eu quero partilhar alguns personagens que passaram por uma situação de incerteza, mas ao mesmo tempo encontraram, eles tiveram um tempo de incerteza que significou esperança encontrada, acharam essa esperança. Agora, muitas vezes a incerteza, eu quero que possa analisar estas palavras que vou lhe dizer, porque muitas vezes a incerteza tentará desanimar-te para que abandones a tua fé em Jesus. Ok? Acho que todos já passamos aqui por algum momento de incerteza nas nossas vidas, né? O que vai acontecer comigo? O tal título de residência não chega nunca. Eu não consigo alugar um apartamento, né? Tenho um familiar doente lá em meu país, eu não consigo viajar para lá. Coloque qualquer que seja essa situação, qualquer que seja. Então, às vezes, esses momentos de incerteza vai nos a desanimar. Mas é quando nós precisamos permanecer firmes em Cristo. Hoje eu iniciava com algo que eu quero lembrar, esta história de Jesus que está no capítulo 6 de João. Eu só vou mencionar aqui. Nesta cena que acontece no capítulo 6, eu convido os irmãos a poderem ler este capítulo em casa. São por ali 60 e tal versículos. Capítulo 6 de João. Nesse capítulo, Jesus vai a fazer um milagre da multiplicação de os peixes e os pães. Dentro desse contexto, Jesus vai a fazer algumas declarações que para essa época eram fortes. Que um profeta falara palavras assim era algo forte para esse contexto cultural. Uma de algumas palavras que Jesus vai falar é: eu sou o pão de vida eterna. Quem comer deste pão vai ter vida eterna. São palavras que Jesus fala. Então, naquela altura, para muitas pessoas, isso foi bastante forte. E há uma parte nesse capítulo que diz que alguns de seus discípulos deixaram de seguir a ele ali, nesse momento. Se calhar passaram por um momento de incerteza, a fé deles foi abalada, porque como poderia alguém dizer que era o Filho de Deus? Que era o Messias, que era o enviado? Porque muitas pessoas, muitos discípulos que Jesus tinha na altura, seguiam a Jesus pelos propósitos errados. Eu já falei alguma vez que muitos daquelas pessoas naquela altura estavam tentando destruir o Império Romano, estavam em contra de muitas coisas que o Império Romano estava a fazer na época e conseguiram ver a Jesus como uma figura de libertador, de revolucionário, embora que Jesus fez uma revolução espiritual, sim,
mas não aquela revolução que eles queriam. Então, quando Jesus começa a falar, precisam de mim, sem mim nada podem fazer, eu sou o pão de vida eterna. Então, muitas pessoas ficaram decepcionadas, se calhar esperavam que Jesus falar, ok, vamos a pegar as armas e todos contra Lula ou alguma coisa assim. Mas não foi assim. Não, Jesus veio fazer uma revolução espiritual. Ele veio manifestar o reino de Deus na terra. Então, muitos discípulos, porque a palavra do Senhor diz assim, que muitos discípulos, muitos seguidores de Jesus, deixaram de seguir a Jesus, deixaram a Ele. E aqui, en este contexto, vamos a ouvir estas palavras interessantes que Simão Pedro vai falar. E eu quero relembrar aos irmãos isso. Como eu já disse uma vez, a parte de minha função pastoral, ou como missionário, é relembrar promessas eternas para os irmãos, que estão nas Escrituras. Então, o apóstolo, em altura, Simão Pedro, vai fazer uma declaração, porque Jesus vai dizer a eles. Então, disse Jesus aos 12, quereis vos também retirar-vos? Querem ir embora? Vocês acham que o evangelho não vai te confrontar? Vai te confrontar. Então, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Olha, no meio da incerteza, corre a Jesus. Vai atrás dele. Segue a Jesus. Por quê? Olha que declaração esta mais maravilhosa. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pronto, segue a Jesus, porque nele está a salvação. Nele está a solução em tempos de incerteza, em tempos de dúvida. Nele tu encontrarás essa esperança. Amém? Agora, 3 personagens assim, rapidinho, que eu quero partilhar com os irmãos. Abraão, todos conhecemos essa história de Abraão. Escuta bem aqui, eu quero que você possa colocar-se nestas 2 coisas que eu vou falar agora. Situação de incerteza. Eu vou lhe dar aí 30 segundos aos irmãos. Pensa, qual é a tua situação de incerteza agora? Pensa aí, eu tenho um monte. Situação de incerteza. Qual é a tua situação de incerteza agora? Abraão recebeu a promessa de Deus de ser pai de uma grande nação, mas ele e sua esposa Sara estavam envelhecendo sem filhos. Situação de incerteza. Como Deus vai me prometer que eu vou tornar-me pai de uma nação grande? Se eu estou velho, não consigo ter filhos. A minha esposa está velha, né? Jesus faz tudo novo, irmãos. Abraão era um idólatra, era uma pessoa que adorava outros deuses, mas Deus escolhe ele, se revela a ele, e ele lhe disse, olha, deixa tudo isto, vai embora que eu vou te dar uma terra, onde tu vais ser o pai de uma nação grande. Então, situação de incerteza. Abraão recebeu uma promessa, como todos nós já recebemos uma promessa de parte de Deus. Esperança encontrada. Eu quero que possa pensar agora comigo. Qual é a sua esperança encontrada? Toda situação de incerteza tem uma esperança encontrada. Situação de incerteza igual a esperança encontrada. Abraão, esperança encontrada. Mesmo diante da incerteza e da impossibilidade humana, Abraão confiou na promessa de Deus e Deus lhe deu um filho, Isaac, através do qual as promessas se cumpriram. Olha o que diz Hebreus 6,15. Ele esperou com paciência e obteve a promessa. Ok? Então, situação de incerteza, esperança encontrada. Quando você se acha em um momento de incerteza, confia em Deus, porque há esperança encontrada. Amém? Acredita nisso? Agora, eu já partilhei muitas vezes. Nós, em algum momento, com minha esposa, que não está agora, está com as crianças,
chegamos a ter um momento de incerteza, dois especificamente, né? Que era ter filhos, né? A nossa primeira filha, o doutor falou, não, você não pode ter filhos. Então, oramos, depois de um tempo de estresse e muitas coisas, né? Deixamos isso, oramos, entregamos isso nas mãos de Deus, e de repente um resultado qualquer que ela precisava de fazer, ela foi no médico, o médico falou, olha, esse vai ser o último teste que vamos a fazer, se está tudo ok contigo, então é o problema de teu marido. Aí eu estava orando, como é possível se eu sou um macho alfa, Deus, não pode ser isso, sim. E graças a Deus, quando ela foi a fazer o teste, falaram para ela, olha, mas aqui tu tens 15, tinha 1, 2, 3, tinha 12 semanas de gravidez. Imagina. Ele fala, não, mas tu está grávida, está aqui. Está aqui a figurinha, estava ali a minha filha, que agora é um pequeno demônio. Ah, não, estou brincando, né? Estava aí, é um anjo, tá? É um anjo. Então, situação de incerteza, esperança encontrada. Agora, eu fico agora feliz quando nós vamos a fazer os trabalhos nas ruas e eu falo para meus filhos, fiquem sentados ali com as outras crianças, disfrutem o que estamos a fazer. E os meus filhos, não, eu quero ser palhaço, eu quero ficar. E por aqui temos testemunhos, está por ali a Ana Júlia, está por ali os outros jovens que já olharam isso e veem meus filhos, andam aí conosco. E eu sempre falo com eles, olha, vamos a pregar às crianças e que estamos a fazer. E quando perguntemos, fiquem calados, não respondam. E sempre que perguntamos em um evangelismo qualquer coisa, eles respondem. Né? De quem estamos a falar? De meu rei Jesus, falam. E andam aí. Agora, eu vejo que em aquele momento, estou falando agora, minha filha tem 10 anos. Há 10 anos estava em um momento de incerteza, mas encontramos a esperança na promessa de Deus e Ele é fiel. Então, qual é seu momento de incerteza agora? Qual é seu momento de incerteza? Moisés, outro exemplo. Situação de incerteza. Moisés liderou o povo de Israel para fora do Egito, mas enfrentou muitos desafios, como a falta de fé do povo e a pressão do faraó. Olha, eu sempre que olho para a história de Moisés, eu me identifico muito com ele. Eu gosto de ver muito a vida de Moisés, porque situação de incerteza para Moisés foi liderar o povo de Israel. E uma das coisas que ele tinha era problema com a fala. Eu lembro quando cheguei aqui em Portugal, eu não queria falar, porque ainda não falo bem, mas falo melhor que antes. Esta semana fiquei falando espanhol a semana toda e meu cérebro está todo varaleado entre espanhol e português. Mas eu vejo a vida de Moisés, que ele renuncia a muitas coisas em um tempo de incerteza. E olha que interessante, sua esperança encontrada foi que, apesar das adversidades, Moisés confiou em Deus para a libertação do seu povo e recebeu orientação divina para atravessar o deserto até a terra prometida. Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor diante de vocês marchará, Ele estará com vocês, nunca os deixará, nem os abandonará. Promessa para os irmãos. Está entendendo? Está vendo a ideia? Mais uma vez, este texto é para nós, irmãos. O Senhor diante de vocês marchará. O Senhor está contigo. Agora, Davi, mais um personagem aqui. Situação de incerteza de Davi. Davi foi perseguido pelo rei Saul, que queria matá-lo, e viveu vários períodos de fuga e solidão. Imagina, se você vai nas escrituras, nos livros de os reis, vocês podem ver essa história de Davi a fugir, ir por aqui, por lá, por muito tempo, de Saul. Saul queria matar a ele. Mas é interessante que no meio de todas essas dificuldades, e por isso eu falo uma coisa, quer conhecer o caráter de Cristo, o caráter de Deus, vai lá e lê Salmos, o livro de Salmos. O livro de Salmos fala sobre o caráter de Deus.
¿Por qué? Porque los salmos son oraciones que fueron escritas en tiempos de victoria y un 90% de ellas en tiempos de angustia y aflicción. Son oraciones sinceras a Deus, são cânticos. Então, David, a esperança encontrada de David foi que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, David confiou em Deus como seu refúgio e força. Ele expressou sua esperança e fé através de muitos salmos. Salmos 27:1 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Promessa para os irmãos. Promessa para todos. Mais uma vez, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? De quem temos medo? Agora, lembra, situação de incerteza, esperança encontrada. Amém? Agora, eu quero que os irmãos me acompanhem em Coríntios, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 8. Coríntios, 2 Coríntios 4. E até já cantamos esta música aqui muitas vezes, mas este texto vai nos a mencionar algo importante. Esta quinta-feira eu fui lá no grupo Vida de Amechoeira e eu estava pronto para cantar esse louvor e todos falaram: outra vez, não, já cantamos, mudemos de música. Então mudamos de música. Mas olha, versículo 8 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. ¿Ok? Vamos a parar aqui. En tudo somos atribulados, mas não angustiados. Incerteza, en tudo somos atribulados. Esperança encontrada, mas não angustiados. ¿Está a entender? En tudo somos atribulados, tempo de incerteza, mas não angustiados. Esperança encontrada. Depois diz: perplexos, mas não desanimados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Olha que interessante isso aqui. Tempo de incerteza, esperança encontrada. Tempo de incerteza, esperança encontrada. En tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Aqui desde o versículo 8 até o versículo 12, o apóstolo Paulo nos fala sobre o sofrimento e a perseverança, ok? O facto de sermos seguidores de Jesus, sermos discípulos, não quer dizer que tudo vai ser fácil, não. ¿Por quê? Porque uma vida que está... Porque acontece assim, quando nós seguimos a Jesus, ok? Quando nós confessamos com nossa boca que Jesus é nosso Senhor, ok? Estamos declarando a Jesus como a autoridade total nas nossas vidas, autoridade suprema, ok? Então, quando eu declaro isso na minha vida, eu estou entregando praticamente cada parte da minha vida a Deus. Nesse processo de mudança que acontece em nossa vida, toda nossa vida antiga vai se, não sei se tem essa palavra em português, mas vai se desmoronar, ok? Nossa vida antiga vai se desmoronar porque é necessário para poder construir a vida nova em Cristo. Ok? Então, quando nós estamos em Cristo, vamos a passar por um tempo de crise. ¿Por quê? Porque toda a nossa vida passada vai mudar para poder avançar a uma vida nova em Cristo. Então, pode ser que esse momento de mudança em nossa vida seja um momento de incerteza, mas a verdade é que é um momento de esperança encontrada em Jesus, porque nossa vida começa a mudar. Então, quando nós aceitamos a Jesus, começamos a morrer a nossa vida antiga. Eu já partilhei esse testemunho. Eu lembro que quando eu estava ali com 15, 16 anos, não, estava assim, com 13 anos mais ou menos, 13, 14 anos, eu falei com minha mãe: eu quero ser batizado, eu quero me batizar. E minha mãe falou: é uma grande responsabilidade, por que tu te queres batizar? E eu disse para ela: porque eu reconheço Jesus como meu Salvador e eu
já compreendi que batizar-me é um testemunho público de que entreguei minha vida a Jesus. Então, eu quero fazer isso. Então, eu estava bem empolgado. Estava a passar por algumas situações na minha vida como adolescente, entrando já na juventude. E naquele momento, quando eu ia ser batizado, eu disse: agora vou deixar de pecar, eu já não vou fazer mais nada, tudo vai estar bom, né? Tudo vai estar ok. Eu lembro que fui lá, fui batizado em imersão por água. E por aí, 15, 20 dias, estava empolgado com tudo assim. E de repente, pá, uma falha. Aconteceu algo aí que eu não tinha que fazer e fiz. E eu fiquei frustrado e fui lá com o líder de jovens e falei com ele: olha, eu achava que depois de ser batizado ia ficar todo top, ia ser super Brian, né? E ele falou: não. E ele me falou uma frase de um pregador famoso, acho que o nome dele é Spurgeon, que disse que quando nós somos batizados, nascemos para uma vida nova em Cristo Jesus. Declaramos isso, ok? Porque tua vida começa quando tu declaras a Jesus. Mas quando tu eres batizado, depois de ser batizado, tu ficas e sabes que o homem velho ainda não conseguiu morrer lá nas águas. E ele falou assim: Brian, o homem velho consegue nadar. O homem velho conseguiu nadar. Depois do batismo não quer dizer que tua vida vai ser perfeita. Não, é apenas o cumprimento de algo que está nas escrituras. Mas o homem velho, tu vai ter que lutar todos os dias contra ele. Então, no versículo 10 de Coríntios diz: trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida, escuta bem aqui, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Eu já disse isso alguma vez. Quantos já ouvimos dizer: precisamos viver a vida de Cristo? Pode levantar a mão. Eu já escutei muito isso. Até eu já disse isso alguma vez. Mas é incorreto, porque nós não podemos viver a vida de Cristo. Jesus foi perfeito. Achamos que nós vamos ser igual que Jesus? É impossível. Não vamos a poder conseguir fazer isso. Mas sim, como diz aqui o apóstolo Paulo, se nós morremos constantemente a nossa vida aqui mortal, a vida de Jesus vai se manifestar através de nossa vida. Então, o que acontece? Quando teu homem está a morrer, tu permites que Jesus manifeste sua vida através de ti. Então, Jesus vai a usar tua vida de muitas formas. Jesus vai usar tua vida de muitas maneiras. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Que quando nós estamos atribulados, precisamos morrer porque damos paso a essa esperança eterna em Cristo Jesus. E podemos ver com fé. Agora, no versículo 13 e o versículo 15 está a falar sobre a ressurreição, a esperança da ressurreição. E vou ler aqui os versículos e diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé como está escrito. Por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Esperança da ressurreição. Então, nossa esperança aqui na terra agora está sempre em Jesus. Mas precisamos estar conscientes de que o dia que nós morremos, vamos a ir para a eternidade com Ele, mas vamos a ressuscitar também. Agora, algo interessante, porque qual é a nossa perspectiva da vida eterna? O apóstolo Paulo, no versículo 16 e 18, vai dizer o seguinte: por isso não desfalecemos,
ok? Tempo de incerteza, por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Versículo 18. Não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que não veem, que se não veem, porque as que se veem não são temporais, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, nossa esperança está em algo que nós não podemos ver. E a palavra do Senhor diz que a fé pois a fé é a certeza daquilo que se espera, né? E a convicção daquilo que não podemos ver. Então, isso, nossa fé, essa esperança. Em tempos de incerteza, nós vamos encontrar esperança. Lembremos, cada história que partilhamos aqui, que eu partilhei com os irmãos, tempo de incerteza, esperança encontrada em Cristo. Então, não sei qual seja tua temporada agora, mas quero lembrar algo aos irmãos. Toda temporada tem um início e tem um fim. E Deus sempre vai se manifestar em cada temporada. Agora, há um assunto interessante, porque muitas vezes há algumas temporadas que vão acontecer de novo em nossas vidas, vão se repetir. Por quê? Porque se calhar não passamos, como falava, eu tinha um líder que falava comigo, eu falava, eu não gosto de fazer isso e aquilo, eu falava com ele quando eu estava no Instituto Bíblico. E ele me falou algo que nunca vou esquecer até agora, e ele me disse, se tu não passas esta matéria, se tu não passas esta cadeira, tu vai ter que repeti-la. Então, a vida em Cristo, a nossa fé em Cristo é assim. Quando nós aprendemos a depender de Deus, não vamos a precisar passar de novo por aquela tribulação, porque já aprendimos. E lá está aqui uma questão que eu sempre perguntei a Deus, por que tem pessoas que são bem-sucedidas em algumas áreas e outras que não? E um dia eu perguntei a Deus, por que eu não consigo ser sucedido nesta parte? E Deus me falou, porque teu coração não está pronto para isso. Teu coração está preso ainda a isto. E quando tu compreendas, tu vas a ver a diferença. E eu compreendi. Demorei por aí 6 anos para entender. E quando entendi, vi a providência e a mão de Deus em muitas coisas. Então, se os irmãos me perguntam agora, pastor, você está disposto a deixar tudo aqui? E se Deus te chama para ir para outro lugar, ainda tudo as coisas confortáveis que tu tens aqui, irmãos, eu poderia dizer que sim. Porque cada vez que Deus faz algo, é diferente. E eu não dependo de as minhas forças, dependo de Deus. Então, nós precisamos depender totalmente de Deus nas nossas vidas. Então, eu quero que os irmãos possam lembrar isto. Quando procuro intencionalmente a presença de Deus, encontro o sagrado. E esse encontro transforma-me, trazendo verdadeira liberdade e uma alegria que nada pode tirar. Essa é a esperança eterna, porque a dádiva de Deus é vida eterna, irmãos. Amém? Vamos a ficar em pé essa hora e dar uma salva de palmas a Deus.